Bom, para a gente possa começar a compreender como é que funciona, né, as heranças sexuais, vamos tratar inicialmente do exemplo com a mosca das frutas, tá? Para começar, quando a gente trabalha, né, com herança sexual, a gente tem que ter primeiramente essa definição aqui, ó. Podem anotar no caderno. A gente vai ter: quando um gene está presente no cromossomo X, mas não está presente no Y, ele é chamado de ligado ao X. Então, no caso, nós vimos que nós temos muitos genes, no caso, e os seus alelos, que são as suas formas alternativas, presentes nos genes e nos cromossomos autossômicos. Então, foi o caso que a gente viu até agora, quando a gente trabalhou com primeira lei, com segunda lei, quando a gente trabalhou com alelos múltiplos, codominância, enfim. A gente estava trabalhando com genes nos cromossomos autossômicos. Aqui, o meu gene, ele vai estar presente no meu cromossomo X. Nós vimos que o cromossomo X, ele vai ter 800, 900 genes, enquanto o cromossomo Y tem bem menos. A gente tem muito mais genes presentes nos cromossomos X. Quando esse gene está presente no cromossomo sexual, nós vamos dizer, né, que ele é ligado ao X, tá? Então, aí, por isso, uma herança sexual. Aqui nesse exemplo, nós vamos ter o alelo W, né, o gene W. O gene W ele pode estar tanto na sua forma dominante como na sua forma recessiva. Se ele for dominante, é W maiúsculo, se ele for recessivo, W minúsculo. Então, se a mosquinha ela tem no seu cromossomo sexual o Wzão, ele é dominante. Então, a mosquinha tem a cor dos olhos vermelha. Se a mosquinha tiver o alelo recessivo, ela vai ter olhinhos brancos. Então, você pensando assim, quais seriam os fenótipos possíveis nas fêmeas? Na fêmea, eu posso ter os meus cromossomos sexuais apresentando os dois alelos em dominância. Então, ela vai ter olhos vermelhos. Posso ter em heterozigose, o Wzão, Wzinho, olhos vermelhos. Ou se os alelos ambos forem recessivos, aí eu vou ter olhos brancos. Então, nesse caso, a gente tem uma dominância, tá? Então, a gente vai ver que a gente tem muito mais probabilidade de termos fêmeas com os olhos vermelhos, tá? Então, 2-1 aqui, do que nós temos fêmeas com olhos brancos. No caso do macho, como essa herança é uma herança ligada ao X, nós não apresentamos esse gene no Y, tá? Por isso que no caso dos machos, a gente não vai falar que é homozigoto ou é heterozigoto. Isso só é no caso das fêmeas, porque a gente tem cromossomos sexuais que são pares homólogos. No macho, a gente não fala, é homozigoto ou heterozigoto, não. O machinho, a gente fala que ele é hemizigoto, tá? Para esses genes ligados ao X. No caso do macho, a gente pode ter os dois fenótipos que vão acontecer, né, com a mesma probabilidade. Por quê? Porque no caso do macho, a gente pode ter o X Wzão Y ou o X Wzinho Y. Então, aqui, se ele tiver o sexual com o alelo dominante, ele vai ter olhos vermelhos. Se no cromossomo X dele tiver o recessivo, olhos brancos. Então, aqui a probabilidade de eu ter os dois fenótipos é muito maior, né? Do que aqui. A fêmea ela tem muito mais probabilidade de ter olhos vermelhos do que olhos brancos. Para a gente poder fixar, então, vamos entender. Eu posso ter o cruzamento, então, de um machinho. Então, ele é XY, né? Neste caso, ele tem olho vermelho. Se ele tem olho vermelho, quer dizer que ele tem um alelo em dominância. Então, ele é um XWzão. No caso da fêmea, é uma fêmea de olho branco. Se é olho branco, quer dizer que ela é XWzinho, XWzinho. Então, recessivo. A fêmea só será recessiva se ela tiver os dois alelos em recessividade. Neste caso, como o macho ele é vermelho, ele tem um alelo em dominância. Se eu cruzar esses dois bonitinhos aqui, quais vão ser os gametas masculinos que eu vou ter? O XWzão e o Y aqui. No caso da minha fêmea, eu tô mudando as cores aqui. No caso da minha fêmea, o que eu vou ter? XWzinho
Wzinho, X, Wzinho, certo? Então, quais são as possíveis combinações e descendências que eu vou ter aqui? Vamos trocar a cor de novo. Então, o primeiro cruzamento que eu vou ter vai ser uma fêmea, porque é X, X, e ela é uma fêmea de olho vermelho. Por quê? Porque a gente vai ter o quê, ó? Que o pai, né, que é o macho, ele vai entregar aqui, ó, o XWzão. Da mesma forma que aqui também, XWzão. Então, nesse caso, as duas fêmeas, até independentemente, né, do outro alelo que eu vou ter aqui, ela vai ter olhos vermelhos. Por quê? Porque ela tem pelo menos o cromossomo sexual apresentando aqui, ó, o meu gene em dominância. Então, todas as fêmeas vão ter olhos vermelhos, porque elas vão ter o XWzão. No caso do macho, vou pegar aqui o verdinho, no caso do macho, que é XY, todos vão ter olhos brancos. Aí você fala, nossa, mas por que todo mundo vai ter olho branco, né? Porque o Y vai vir do pai, não é verdade? Necessariamente, esse Y vem daqui. Então, cá está ele. No caso, o meu outro, o cromossomo X, ele vai vir da fêmea, ó. Então, a minha fêmea, como a gente já viu, ela vai ter o alelo recessivo. Então, os meus dois machinhos vão ter exatamente este fenótipo aqui, né? Vão ter esse genótipo, X, Wzinho, Y. Então, os dois vão ter olhos brancos. Então, neste caso do macho, né? Os machinhos que vierem, eles vão ser altamente influenciados pela fêmea, né? O que a fêmea está dando de gametas aqui. Porque o meu Y não tem gene algum. O que vai determinar a cor do meu olho aqui vai ser estes gametinhas da fêmea. Como ambos são recessivos, ambos os meus machos vão ter olhos brancos. Então, tá vendo como o fenótipo que está sendo desenvolvido aqui, ele vai estar altamente relacionado com o gene que está ligado ao meu cromossomo X. Por isso, o fenótipo que eu estou observando está relacionado a esse gene que está ligado ao X, né? A essa herança sexual.